Continuar, né, o resumo das luzes aqui da escola da Cidade Fit, né, então a gente tá no tempo da eleição e aconteceu muitas coisas, tá? Muitas coisas. A gente descobriu o que é comunismo nesse mês, a gente não sabia direito até agora o que era. E isso Jesus foi explicando pra gente. A gente era alienadas. Nós todos aqui estávamos numa etapa da nossa vida, né? Muito assim, só Deus, 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 só Deus, 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 Deus. E aí Jesus falou: agora voltem para a terra. Vamos ver, temos que votar. Vamos votar então. Vocês vão produzir os orvalhos benéficos aí, tal, tal, tal. Então a gente vai tentar aqui ajudar as pessoas a entender, né? O que está acontecendo nesse mundão aí, né? Então, tudo que a gente conversou nessa semana, esse mês todo aí, a gente vai, né? Aí meu filho, foi o problema, foi meu filho, logo no começo aqui, esse negócio do Lula, né? Vamos ver o que eu falei aqui, vamos relembrar. Eu tô deixando meu filho bem ciente de que ele pode se marcar com a marca da besta. Eu tô deixando meu filho bem ciente disso. Por que é esse negócio da marca da besta? Porque assim, a pessoa que ela vota num candidato, né, para ter comida, então é perigoso, né? Votar no candidato para ter comida, para ter benefícios sociais, é o mesmo que votar no anticristo, porque na hora que o anticristo vir aparecer, é isso que vai acontecer, né? Então o assunto é importante, a gente vai ter que se entender lá. E daí a gente está falando sobre Lula voltar para a presidência, né? Toda essa conversa, né? Então aí a gente estava se situando aqui disso, tá? Aí aqui, ó, falando sobre esse vídeo, por causa dele, o meu YouTube foi bloqueado durante 7 dias, porque eu tava tentando colocar esse vídeo do segredo do episódio que fala sobre o segredo de Fátima. E aí eu fui bloqueada por causa de 7 dias porque eu tinha feito isso. Então, aí esse dom que Deus derrama de responder claramente é algo lindo demais. Como esse texto demonstra total clareza do que nós vamos fazer, né? Que é votar contra o comunismo, né? A vontade de Deus. Quem fala meu nome, eu estou com ele. Então a gente estava perguntando em quem que a gente vai votar. Qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a sua vontade? Aí falou assim: todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então naquele momento, justamente o Bolsonaro estava falando, a esposa do Bolsonaro falando em nome de Deus. Então na hora a gente entendeu, a pergunta era essa: em quem nós vamos votar? E aí Jesus manda essa palavra. Então, claramente, a gente não sabia se ia votar nulo, se ia votar, né? Então, foi essa a palavra que Deus deu. Então, Jesus pede para votar no 22, apesar de. Apesar de, por quê? Porque a gente tinha alguns problemas com o Bolsonaro, né? Como todo mundo, né? Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus e assim vai. Então, aí a gente foi ouvir várias coisas referente a isso. E sobre a aula de ontem, né? E eu tava pensando umas coisas antes da aula já ontem, durante o dia, sobre uma ética humana. E aí, lembrando do que Jesus falou para Pedro, né? Referente a essa realidade do bem e do mal, né? Que o Pedro tem que sempre ser bom, nunca ser desconfiado. E tem um comportamento muito claro, né? Da ética que Jesus quer. E aí eu tava falando, mas os padres não explicam dessa forma, né? Aí, em cima daquele Caio Fábio lá, que ele começou a falar que a religião não presta, porque a religião vai e cria um monte de regra, um monte de ética. E aí você vai pra igreja, aí as pessoas querem uma ética humana tão perfeita, de agradar o humano, de respeitar o humano. Aí na televisão também tem toda uma ética ensinada, né, de justiça humana, de lidar com o humano, que não é baseado no que Jesus está ensinando aí, né, no que Jesus ensinou para Pedro ali. E aí eu fico
sempre ouvindo o que Jesus quer. Como Jesus quer que eu me comporte em base do que Deus espera de mim. E não em base do que o ser humano espera de mim. E aí eu faço só o que Deus e oriento só o que Deus quer. E o ser humano quer outra coisa. Ele quer, né, que a gente respeite, que a gente não... o ser humano tem um monte de coisinha, né? O preconceito das diferenças, o fato de você ter que respeitar a liberdade. Aí eu falo para Jesus, esse negócio da liberdade, Jesus, eu respeito muito a liberdade porque foi o Senhor que deu esse dom. E o Senhor também respeita, porque o Senhor falou para Pedro, o problema é dessa pessoa. Se ela quer roubar você e tal, o desmerecimento é dela. A liberdade é dela. Aí tem outra orientação que Deus dá para Pedro no volume 9, também muito importante, né? Que também é de Jesus essa orientação. Que você, como você ama uma pessoa e vê que ela tá fazendo errado, e o que você como tem que fazer para lidar com ela, né? Se você sabe que ela tá fazendo uma coisa errada, como fazer? Então Jesus também explica no volume 9 sobre isso, né? Quem quiser pega lá o trecho e lê, tá? Eu não vou ler agora, porque eu tenho que trabalhar. Mas é muito interessante. Então, assim, a gente tem que aprender muito aqui na nossa comunidade só o jeito de Jesus pensar e afastar do jeito humano. E até Jesus mostrou muitos padres educando no jeito humano, através da filosofia, através da antropologia, que eles estudam demais, né? E trabalham muito em cima do jeito humano. Tanto que um dos nomes que Jesus apresentou para mim foi o Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello é essa pessoa que pensa nessa ética humana. E aí Jesus falou que essa é uma doutrina humana que vai levar para o inferno, que vai levar as pessoas a uma condenação. É uma ética, chama ética doutrina humana. Jesus falou, é a doutrina humana, igual os fariseus fizeram. Uma doutrina humana. Na época que eu cheguei lá, eles tinham uma regra de vida, que eles usavam a Bíblia, e também esses humanos usam a Bíblia e usam, né, alguns elementos da Bíblia para poder dizer, né, essa ética. Aí ontem eu estava ouvindo sobre uma coisa do Lula, né, que o Lula ele vive uma ética revolucionária. E que nessa ética revolucionária, para eles, não existe os 10 mandamentos. Eles não se baseiam nos 10 mandamentos. Eles fazem o que for necessário. Eles roubam se precisar roubar, né, para poder tirar, né, o proveito para a sua causa, né? Eles têm uma causa, e nessa causa deles, se, por exemplo, eles fazem o que tem que ser feito para o povo, eles mostram para fora uma caridade feita para o povo. Mas por trás, para eles manterem a causa deles, eles têm toda uma estrutura de comprar pessoas. Então eles compram pessoas, eles pagam os mensalões, eles roubam das empresas, eles fazem o que for necessário para conseguir. Então, para mim conseguir dar para o povo R$ 1.000 por mês, né, da Bolsa Família, vamos dizer assim, para eu conseguir fazer com que o real seja igual ao dólar, igual aconteceu na época do Lula, eu precisar, né, fazer coisas mirabolantes, eles fazem e eles acham isso bonito. E isso envolve roubar, envolve corrupção, principalmente corrupção, envolve até matar pessoas que não queiram participar do esquema, que queiram denunciar o esquema, comprar todos os tipos de pessoas, principalmente juízes, né? Juiz sempre são, ou se esse juiz for honesto, eles matam. Então, eles colocam nessas estruturas, quando eles estão no governo, eles colocam só pessoas com a mesma pauta deles, com a mesma... Por isso que votar, né, infelizmente, no PT é uma coisa assim que a gente sabe que vai trazer essa realidade. Mas tem gente que não liga. O povo brasileiro quer comer e quer ter a televisão Smart TV. O povo quer tudo. E aí eles não ligam também.
Eles sabem que o PT vai fazer isso. O povo sabe que o PT é assim. Então tem gente que vota no PT sabendo, consciente que o PT não liga, que é igual o Maluf aqui em São Paulo. Todo mundo votava no Maluf mesmo sabendo, né, que ele roubava. Mesmo sabendo que ele era desse tipo, né, que o bem que ele fazia pro povo era em base de ter que comprar, ter que pagar, fazer essas coisas. E o Bolsonaro, ele não é diferente, né? Não é diferente. Ele também trabalha com os mesmos esquemas, tá? Então, assim, a situação do Brasil é essa, entendeu? É essa. Não é, então a gente tá no mato sem cachorro. Então, o que acontece? Que é o que eu falei, a gente tem que viver os valores cristãos e viver no reino, como Jesus quer. São poucos que vão querer viver, mas esses poucos é o que vai manter, são as vítimas. Esse povo é que vai ser os bem-aventurados e que vão manter essa estrutura. A pessoa que vota no Lula sabendo dessa realidade, é muitos que votam no Lula sabendo isso, que sabem que o Lula rouba, que não ligam para isso, importante que tenha comida no bolso deles. Só pensam em si mesmos. Essas pessoas estão sendo amaldiçoadas, elas não são bem-aventuradas, mesmo elas sendo pobres. Elas não são bem-aventuradas, tá? Agora, no governo do Bolsonaro, teve muitos bem-aventurados. Muitos bem-aventurados. Então, o que Deus permite? Que continue uma estrutura de bem-aventurança. Que continue uma estrutura de bem-aventurança. Então, agora para o segundo turno, eu não sei como que vai ser o voto. Jesus tem que me orientar se a gente vai votar no Bolsonaro contra o Lula. Vamos ver. Eu estou perguntando para Jesus, tá? Mas eu já estou expondo para vocês o que Jesus já está me explicando. E aí vamos deixar a bola rolar até os últimos dias. A gente faz mais uma vigília, tá? Se for preciso. E vamos fazer um jejum. Hoje é dia de jejum, quarta-feira jejum, sexta-feira jejum. Vamos fazendo as orações aí em volta disso e ver o que Deus vai querer. Se vai ser o Bolsonaro que ele vai querer manter, porque o povo ainda não sabe, né, plenamente como o Bolsonaro reage. O Bolsonaro ainda é uma incógnita, mas para quem conhece o Bolsonaro, sabe que ele é a mesma coisa que o Lula, mas ele é um pouco menor que o Lula. O Lula já é declarado, ele já não é tão declarado. E ele está por trás ele está colocando uma fachada de espiritualidade que não é verdade. Isso a gente sabe, é mentira, tá? Mas é ética humana, só ética humana, doutrina humana que não presta. Porém, qual que Jesus vai preferir que fique lá? Então, é ele que vai decidir como a gente tem que se comportar. Se a gente vai votar branco ou vai votar no Bolsonaro contra o Lula, ou se ele vai querer, não sei, castigar a humanidade mesmo, mandar o comunismo para o Brasil para poder acelerar a vinda do reino da vontade divina, não sei. Vamos ver o que Jesus está querendo, tá? É ele quem decide todas as coisas, não somos nós. Então, eu só estou posicionando vocês, tá? Então, antes da gente saber a resposta de Jesus, a gente estava pensando assim, desse jeito. E quanto aos dois personagens, a gente pede a Deus, né, que abençoe o Bolsonaro, que a intenção dele seja uma intenção verdadeira, principalmente porque ele teve uma experiência de quase morte, né? Quase morreu, teve um atentado, e ele pode ter mudado algumas atitudes, e a gente está ouvindo vários vídeos aí, entendendo como funciona a política de verdade, né? Então a gente vê que não é tão simples assim a fazer resistência a todo o sistema global, né? Porque tem toda uma realidade que a gente está percebendo que até a nossa igreja, que a teologia da libertação, ela está facilitando o comunismo, facilitando as ideologias, né? Serem introduzidas, né? Para essa nova visão moderna de ver as coisas, que é uma visão de igualdade que a gente está vendo que está sendo feito, que está destruindo a visão humana, né? Tirando totalmente Deus do planeta. Então a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá. Então eu fiquei feliz, né? Porque Deus deu a resposta pra gente, que é para votar no Bolsonaro. Beleza. Aí teve toda essa realidade de saber quem é o Lula, tudo isso, né?
Aí tem outros comentários aqui. A gente não pode esquecer do poder do nome Jesus. Lembro de Jesus falar isso com Marta, quando Madalena ainda estava com os demônios. Então é um começo da libertação, alguma coisa assim, né? Que tem a ver com a resposta de Jesus, né? Tem a ver com a resposta de Jesus aqui, ó. O trecho que Jesus deu pra gente. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e em Deus. E essa foi a resposta sobre o Bolsonaro, que ele falando em nome de Deus, né? Agora o Lula não tá falando em nome de Deus, ele, né, tá fazendo outras coisas aí que a gente nem quer comentar, né? Pra poder conseguir. Nós? Pois é, gente, né? Nós que nos dissemos cristãos, que somos cristãos diante de Deus, a gente tem que proclamar palavras diferentes. Nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença. Não é ficar acreditando em tudo que postam, em tudo que falam, né? Nós temos que dobrar o nosso joelho, fazer o nosso jejum em prol disso, porque a gente não está lutando, né, contra homem de carne, né? A gente tem que fazer a diferença, nós temos que fazer a nossa parte e esquecer esses restos, esses montes que estão por aí afora, né? Porque o diabo veio para quê? Para que ele veio? É para colocar confusão no meio mesmo, é para, né? Para tentar ganhar de toda maneira. Ele quer perder? Ele não quer perder. Então, quem tem que lutar contra isso com as armas que Deus nos deu, somos nós. Não é acreditar em tudo que posso, não é acreditar em tudo que fala, é acreditar em Deus, esperar em Deus e confiar em Deus. Porque ele mandou a gente confiar nele. Então, se a gente confia nele, a gente sabe que ele não vai deixar o mal vencer. A gente sabe que ele não vai deixar o mal ser propagado. A gente tem que fazer a nossa diferença no quê? No jejum, na oração, esquecer o resto, parar de ficar postando figurinha, parar de ficar julgando o outro, parar de ficar, né? É igual eu falei que se a gente for discutir política, a gente vai discutir o resto da vida da gente. Porque o diabo quer isso, ele quer ganhar mais pro lado dele, ele quer puxar mais um pouquinho pro lado dele. Então, vamos dobrar o nosso joelho, vamos fazer o nosso jejum em prol do nosso Brasil, em prol do nosso Brasil não, nem em prol do mundo. Porque nós não somos separados, nós somos o mundo. Então, aqui é um comentário de uma pessoa que a Ruth mandou, né? Mas é tudo importante, né? Não tem nada de errado a gente falar de política se Jesus está pedindo para falar de política, né? Para lá, né? O pessoal é muito fraco, né? Nossa. Pode falar? O pessoal tá postando, né? A gente tá partilhando e aí as luzes aqui eu tô pegando e levando para lá, né? Explicando lá o que eu tô entendendo aqui, eu tô passando. Aí a gente começa a falar, e o pessoal começa a postar vídeos, igual os vídeos que estão aqui. Aí o pessoal já fala, não vamos julgar não. Vamos, tipo assim, aquela coisa, vamos silenciar e rezar, silenciar e rezar. O povo tem muito medo, né? Muito medroso mesmo. Se sente mal por discutir qualquer coisa causa dor, qualquer coisa causa... A pessoa pensa assim que já tá em confusão, se fica falando muito no grupo, se fica discutindo algo que é realidade, né? E as pessoas têm um medo de se manchar enorme. Acho assim que se nós ficar falando muito no grupo, porque tá todo mundo falando, as pessoas estão assim, muitas estavam assim, partilhando, porque tá confuso, porque não tava sabendo, então, aí a gente tá ali partilhando, né, a como se posicionar nessas situações, o que é certo se posicionar, aí já vem uns que ficam, não fala, né, tipo assim, não vamos julgar ninguém, tipo assim, vamos rezar, tipo assim, sabe? Nossa, as pessoas é muito medrosas. E aí, pois aí, tu não tem que ter medo de falar sobre nada. Isso é besteira, né? As pessoas têm medo de falar sobre as coisas. Acho que falar alguma coisa assim vai se manchar, sabe? Então, a gente, né, não pode ter medo achando que vai perder a salvação, que vai pecar, né, por falar a verdade, né? E o sistema revolucionário dele. Ruth, eles não têm a orientação que a gente tem. Lembra? A vigília, a live. Eles não têm, eles não vão ter tempo de ouvir. Então, você só faz a sua parte, tá?
Mas convencer as pessoas é difícil. Eles não vão ter tempo para esmiuçar tudo que a gente rezou, que a gente ajoelhou, que a gente jejuou, que a gente falou, que Jesus falou, eles não vão ter. Não adianta. Então você fala, só põe lá e não precisa gastar muita saliva com isso não. Porque eu tô tentando convencer o meu filho e tá difícil. Meu filho não quer botar no Bolsonaro de jeito nenhum, tá chamando o Bolsonaro de assassino pra baixo. Falou que o Bolsonaro é um demônio, falou que ele é o anticristo. Nossa, falou um monte de coisa. Fizeram a cabeça dele mesmo. Nossa, fizeram a cabeça dele pra caramba contra o Bolsonaro. Ele também não votou no Lula, mas no Bolsonaro ele não quer votar de jeito nenhum. Então, só o negócio é feio. Mas aí eu falei pra ele, não é que eu tô falando que o Bolsonaro é santo. Não é isso. Mas só que eu falei pra ele assim, o problema não é o Bolsonaro, o problema é o povo brasileiro. O povo brasileiro é que é o problema. Entendeu? O que o povo vai escolher. E o povo escolher um cara ladrão, que não foi absolvido, tá? Que a absolvição dele foi por causa de um negócio de Brasília lá, que ele já tem 75 anos, que foi plenamente provado tudo que ele fez, blá, blá, blá. E o povo sabendo que ele é ladrão e mesmo assim quer votar nele, apesar disso, ele não foi inocentado, ele é mentiroso. Então, e o sistema revolucionário dele é garantido o que ele quer fazer. Então, o que Deus está falando? Deus, ele falou para mim, o povo que define o que eu vou fazer, Aline. O povo que define o que eu vou fazer. Se o povo escolher sabendo que um cara é sem vergonha e tal, e mesmo assim escolhe ele, sabendo, declarado, já condenado, blá, blá, blá. Então, eu sei claramente que o povo está escolhendo o próprio demônio Satanás, que é um condenado. Agora, o Bolsonaro é tudo em base de acusações que não foram feitas contra ele, que ele não foi julgado, ele não foi levado para um tribunal, ele não foi feito isso. Então, são situações em que as pessoas estão... É escolha. As pessoas são inocentes, porque o Bolsonaro pegou a esposa dele e está fazendo uma campanha em base de Jesus Cristo, falando o meu nome, blá, blá, blá. Ele não é perfeito, ela também não é perfeita, ninguém é perfeito. Mas eles não foram acusados plenamente, não foram condenados pela justiça humana. Mas o Lula foi. Então, é o que vai definir a minha ação misericordiosa no Brasil, é a atitude do povo, entendeu? Então é isso que Jesus está falando para mim. Aí você pode mandar esse áudio para eles. Meu filho falou que vai votar que não vai votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não liga para o povo se o povo tem comida ou não, que tem 40 milhões de brasileiros sem comer e que o Bolsonaro não está nem aí, não está fazendo nada, enquanto o Lula vai lá e faz. Mas como que o Lula faz? Né? Então, olha só. E aí eu falei pra ele assim, você já pode se marcar com a besta, o sinal da besta. Porque o que vai garantir a marca das pessoas que vão ser marcados pela besta é essa vontade de ter o que comer. É essa preocupação de ter o que comer. E a falta de confiança em Deus. É isso que vai marcar as pessoas com o sinal do anticristo. Então, claramente, você não se importa com quem você está seguindo. Você só se importa em ter comida na mesa. Então, você pode se marcar com o sinal da besta hoje mesmo. Pega escrito 666, escreve, já pega a tatuagem e já fala, eu sou do demônio, eu sou do anticristo, porque eu preciso comer, isso que importa para mim. Não importa quem vai estar no governo. Não importa. Podem mentir, podem enganar, pode falar o que quiser, né? Mas eu já sei, eu quero comer. E o Lula, independente dele ser um condenado, ele vai me dar comida. Então eu quero ficar do lado dele. Enquanto que o outro, ninguém provou nada contra ele, mas ele não tá dando comida pra mim. Então eu não vou votar nele. Cuidado, gente. Cuidado. Bolsonaro não é santo, mas a escolha é espiritual. A escolha é espiritual. Para alcançá-los e as recompensas que serão dadas a eles. Mas, se as categorias mencionadas são diferentes, a mesma é a recompensa. Se você olhar de perto, desfrutar das mesmas coisas que Deus desfruta. Já mostrei como Deus providencia para criar com seu pensamento almas de diferentes tendências.
para que a terra goze de um justo equilíbrio em todas as suas necessidades inferiores e superiores. Que se a rebeldia do homem altera esse equilíbrio, querendo sempre ir contra a vontade de Deus, que amorosamente o guia no caminho certo, não é culpa de Deus. Humanos, perenemente descontentes com seu estado, ou com abuso ou ânsia de vômito, invadem ou perturbam o campo dos outros. O que são guerras mundiais, ou guerras familiares, ou guerras para alcançá-los, e as recompensas perturbam o campo dos outros. O que são guerras mundiais, ou guerras familiares, ou guerras profissionais, senão esses abusos operacionais? O que são as revoluções sociais? Que doutrinas que estão envoltas em nome do social, mas que na realidade não passam de arrogância e anticaridade? Porque não querem querer e praticar o direito que pregam, mas sempre transbordam cada vez mais em função de suas revoluções em violência, que não eleva os oprimidos. Nunca, ao contrário, cada vez os oprime mais. Mas aumenta o número em benefício de alguns corruptos e valentões. Mas onde eu, Deus, reino, essas alterações não acontecem. No meu espírito e no meu reino, nada perturba a ordem. Assim são vividas e recompensadas as diversas formas da multiforme santidade de Deus, que é justo, puro, pacífico, misericordioso, livre da cobiça de riquezas efêmeras, jubiloso da alegria do seu amor. Então, o reino de Deus acontece na terra, como eu disse. O reino de Deus acontece dessa forma que eu falei para vocês, na ordem que Ele estabelece na terra. Aqueles que querem governar em cima dos outros não poderão herdar o reino de Deus, porque são ricos e soberbos em si mesmos. Mas aqueles que são pobres de espírito, que dependem de Deus e não usam sua própria força para vencer nada, e deixam que Deus que venha julgar esses outros, que coloque Deus no comando de suas vidas. Hoje você pode viver, e desde sempre nós podemos dizer que vivemos no reino de Deus. Mas o reino de Deus que é visto na terra é dessa forma que eu disse. É quando você está na posição de injustiçado. Quando você está na posição de quem é inocente e que está sendo manso e não está se vingando de ninguém. E os outros estão ganhando em cima de você. Quantos de nós, dos nossos avós, dos nossos pais, viveram nessa situação? Tenho certeza que você conhece um pai seu, um tio seu, um familiar seu, que sempre foi uma pessoa mansa e que sempre mesmo assim foi feliz. Que mesmo assim conseguiu viver a sua vida, sem nunca pisar em cima de ninguém, sem nunca vingar-se de ninguém, passando por muitas injustiças, por muitas dificuldades, mas sempre conseguiu dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, apesar das suas fraquezas, apesar das suas misérias, apesar das suas dificuldades. Mas no fim da sua vida, agradeceu a Deus por todas as lutas que teve, por todas as dificuldades que passou. E Deus recebeu ele lá no reino dos céus, com certeza, apesar dele ter sido injustiçado, mas ele foi um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que foi uma pessoa que não ficou se revoltando, não se voltou contra o sistema, mas fez o que pôde. Trabalhou na igreja, fez caridade, sempre estava doando o que tinha para o outro, e nunca lhe faltava nada enquanto estava doando, enquanto estava ajudando os outros, Deus estava sempre providenciando para ela também. Tem muitas pessoas que neste planeta vão chegar no juízo final e Deus vai aprovar essas pessoas e vai apresentar essas pessoas do passado, presente e futuro, que não
foram pessoas maléficas, que não foram pessoas egoístas, que não foram pessoas que pensaram só em si mesmas, mas que pensaram no outro, que pensaram no próximo. Então, o reinado de Deus já tem acontecido na terra, nessas pessoas humildes, nessas pessoas que nunca se vingaram, que nunca desejaram mal para o próximo. Quantas pessoas que estão plenamente injustiçadas pelo mais rico, por aquele que é mais forte, desde a escola, desde casa com seus próprios irmãozinhos, você foi injustiçado. Então, sempre em toda a situação humana, sempre teve pessoas que eram pessoas que não iam contra, que não brigavam, que não se revoltavam, mas que perdoavam e choravam, e estavam chorando as injustiças. E eram por isso bem-aventurados, porque dependiam de Deus, esperavam de Deus a justiça. E achavam, não é melhor, não é necessário me vingar. O que vai ajudar isso? E parece que essas pessoas às vezes nasceram assim. Parece que essas pessoas já nasceram em suas almas pessoas boas por natureza. E que não choravam de desgosto, de amargura, de murmuração, mas falavam assim: não adianta eu ficar brigando com o meu irmão, não adianta ficar brigando com o colega da escola, eu vou suportar, eu vou enfrentar. E quantas vezes nós ouvimos falar essas histórias, e essas pessoas, muitas delas, morreram sem nunca ter feito mal para ninguém, só o bem. Então foram Jesus desta terra, foram outros Cristos que renunciaram a si mesmos, tomaram suas cruzes e seguiram Jesus. Desde que o mundo existe, o reino de Deus sempre foi assim. E vai continuar, mas ele vai agora preparar um tempo de vitória, um triunfo para esses que vão viver na divina vontade. Uma era de triunfo para a gente poder viver um tempo de vitória, um tempo somente de alegria, de felicidade na terra. E muitas dessas pessoas que já morreram poderão, como a gente sabe e acreditamos, serem ressuscitadas para poder viver a primeira ressurreição deste reino da vontade divina, conforme Apocalipse 20. E passar por esse momento. Pessoas que, apesar de, amaram em vez de odiar e seguiram os passos do nosso Mestre. Almas que foram escolhidas e sorteadas para poder receber de Deus um triunfo especial, que foram sorteadas. Está tudo no livro do céu, Jesus fala, tá tudo lá, explicadinho. Então vamos para frente. Então é melhor você pecar pela bondade, pela confiança, do que pela desconfiança e pelo rigor. Se fizeres um benefício a um indigno, que mal te acontecerá? Nenhum. Mas ao contrário, o prêmio de Deus estará sempre preparado para ti. Enquanto que para essa pessoa haverá um desmerecimento por ter traído a tua confiança. Então espiritualmente não ajuda, a pessoa fica, ela não recebe os favores de Deus. Até os favores espirituais na terra você já recebe de bênçãos por ter passado por isso. Então eu já estava falando sobre isso. Aí ele fala assim: mas não me acontece nenhum mal? Às vezes quem é indigno não se contenta só com a ingratidão, mas vai além. E chega também a prejudicar na estima, nos bens materiais e na própria vida, pode até me matar. Como que não vai acontecer nenhum mal? Aí Jesus fala a verdade. Mas isso diminuiria o teu merecimento? Olha lá, isso diminuiria o teu merecimento, tá vendo? Jesus só quer falar do espiritual aqui. Porque, ele falou assim: o cara pode tirar minha vida, pode roubar meus bens, E Jesus continua na mesma conversa. Mas isso diminuiria o teu merecimento? Não. Ainda que todos acreditassem nas calúnias feitas contra você, ainda que ficasses mais pobre do que Jó, fosse roubado e fosse lesado e você ficasse mais pobre do que Jó, você fosse para uma miséria total. Ainda que o homem cruel te tirasse a sua vida, até que matasse você, que seria mudado aos olhos de Deus? Então Jesus está falando dos olhos de Deus, está falando diante de Deus, tá vendo? Como que Jesus é? Ele não liga para a terra. Jesus não liga para os bens da terra. Para ele isso não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor é isso aqui. Os olhos de Deus, para Jesus.
Só a única coisa que tem valor é os olhos de Deus. Nada mais. Entendeu? E no livro do céu, Jesus fala: uma perda mais aqui é uma graça maior no céu. Uma perda maior aqui é uma graça maior no céu. Se você perder qualquer coisa daqui, no céu você ganha tudinho de volta. E até mais em dobro. Ele pensa desse jeito. É desse jeito. Tá? Jesus é assim. Aliás, haveria sim uma mudança, mas para o teu bem, Deus uniria os méritos de tua bondade, uma santidade humana. Deus uniria os méritos da tua bondade, os méritos do teu martírio intelectual, financeiro e até físico. Então, ia aumentar muito os méritos dessa pessoa. Quanto mais lesada ela é aqui na terra, mais no céu ela recebe. Entendeu? Bem, está bem, então será assim. Né? Ele concorda com o que Jesus falou. Pedro não fala mais, ele está amuado e com a cabeça apoiada na mão. Jesus se volta para Tomé. Amigo, eu te falei antes, lá no Olival. Quando eu voltar por aqui, se ainda quiseres, serás meu seguidor. Agora eu te digo, estás disposto a fazer um favor a Jesus? Aí ele fala, sim, sem dúvida. Mas se esse favor exigir de ti um sacrifício, eu tô deixando meu filho bem ciente de que ele pode se marcar com a marca da besta. Eu tô deixando meu filho bem ciente disso. Tudo vem da mão de Deus, não de um governo e uma pessoa, não é o Estado. O Estado sendo o responsável por tudo, né, para sustentar, é um anticristo, é o governo do anticristo. É a gente que tem que trabalhar como Deus ensinou a gente a trabalhar e vender o nosso trabalho. Jovens, eles não querem hoje. A maioria deles, eu estava vendo, não sei onde que eu vi, Jesus, ele que mostra as coisas para mim. Jesus que mostra as coisas para mim. Aí ele estava mostrando lá que os jovens, a maioria não quer trabalhar. Acho que foi na televisão que passou. A maioria não quer trabalhar, só quer trabalhar só em serviço, muito fácil de trabalhar. Eles até estudam para ganhar as bolsas deles, eles até estudam até hoje, eles ganham as bolsas. Mas mesmo assim, eles querem ter tudo do governo, tudo de graça, tudo garantido, tudo. Eles já estão acostumados com esse sistema. E aí esse sistema é o sistema que vai ser do anticristo, né? Então o povo que está votando no Bolsonaro são pessoas que eles falam que são um povo que não teve isso. Eu mesmo não tive isso. Eu trabalhei desde muito pequena para conseguir ter as coisas que eu tenho. Então, essas pessoas da nossa geração trabalhou para ter as coisas. Trabalhou e pagou muito imposto. Os jovens, eles não têm nada disso. Eles não sabem o que é isso. Eles só ganharam uma geração que só ganhou. E é assim que está sendo preparado o sistema do anticristo. O demônio já está preparando o povo que vai andar com ele. E é justamente os jovens que votam num cara desses, acreditando nessas mentiras aí, tudo em base da comida, de passar fome, de raça, né? Entendeu? E Deus, ele permitiu que o Bolsonaro fosse essa pessoa, justamente para poder, né, usar para purificação mesmo, para poder usar, entendeu? Jesus colocou para mim, ele permite que as coisas se desenrolem numa confusão mesmo, né, numa situação assim. E aí, independente que fosse Bolsonaro, se fosse o Ciro que estivesse no lugar do Bolsonaro, eles iam arrumar motivo para votar no Lula do mesmo jeito. Meu filho tá revoltado, falando para mim de jeito nenhum fazer propaganda pro Bolsonaro. Eu falei, eu não fiz propaganda pro Bolsonaro.
Eu só falei o que a vontade de Deus falou, só isso, mais nada. E aí eu expliquei tudo pra ele, que Deus tá no comando, que Deus que vai julgar o Bolsonaro, porque ele falou que o Bolsonaro é um demônio, que o Bolsonaro tem um orçamento secreto lá, que já pegou mais de 28 bilhões de reais para poder, né, facilitar a vida dos deputados lá, para poder comprar os deputados, que enquanto o Lula só gastou 1 bilhão no mensalão, foi 1 bilhão só, e que o Bolsonaro foi 28 bilhões, então que o Bolsonaro é mil vezes pior, que ele está fazendo com que a população trabalhe mais, porque no sistema trabalhista que ele está aprovando vai aumentar a carga horária e o salário vai continuar a mesma coisa, e que não sei o que lá, blá, blá, blá. E daí eu falei assim, olha, eu não quero saber de nada disso. Na hora que eu tava ouvindo ele falar, ele falando tudo isso do Bolsonaro, eu falei assim pra ele assim, Jesus acabou de falar que ele sabe de tudo isso, que quem realmente manda naquele lugar é ele. Quem manda naquele lugar, apesar deles falar que não é ele que manda, tá? Então, Jesus falou isso pra mim. Falou que pra você confiar nele, né? Uma vez a Santa Faustina ficou revoltada com um monte de coisa, e daí Jesus falou assim, cuida da sua alma, cuida da sua missão, que dessas pessoas cuido eu. Eu tenho eternidade para julgar essas pessoas, para castigar essas pessoas, para fazer o que eu tenho que fazer com essas pessoas. Quem vai cuidar e julgar as pessoas sou eu, não é você. Cuida. E daí a conversa logo no começo, quando ele ligou para mim, eu não queria atender ele. Na hora que eu atendi, a primeira, logo a conversa, ele falou assim pra mim, mas Deus não se importa com quem eu vou votar, isso é coisa da terra. Eu falei assim, isso já é ser cidadão do anticristo, porque se você não se importa com Deus e não vê que Deus está se importando em todos os detalhes com você, então isso não existe, isso já é ser cidadão do anticristo. Ele ficou super magoado comigo porque eu falei que ele era cidadão do anticristo. Ficou super magoado, pediu pra mim pedir desculpa pra ele. Eu pedi desculpa, mas eu falei, mas ele perguntou o que é ser cidadão do anticristo. Eu expliquei pra ele um monte de coisa. Falei, ó, você acha que você serve a Deus, mas se você não conhecer a palavra de Deus, você é uma pessoa que vai chegar lá no juízo, e Deus vai falar assim, eu nunca te vi mais gordo. Nunca tive mais gordo. Tem muita gente que fala que serve a Deus, que lê a palavra de Deus, mas não conhece a Deus, não obedece a Deus, não sabe nada da intimidade de conhecer e confiar em Deus. Eu confio em Deus. Eu não estou votando em ninguém, eu estou votando em Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Daí eu expliquei por que eu vou votar no Lula, né? Por que eu vou votar no Bolsonaro. Expliquei por que eu vou votar, porque Deus não quer que a gente faça uma escolha pelo mal e nem fique no morno, que a gente faça uma escolha pela vontade dele. Não é que o Bolsonaro é santo, é que o povo não sabe quem é o Bolsonaro. O povo não tem essa dimensão de conhecimento, mas o povo sabe exatamente quem é o Lula, porque foi proclamado claramente que ele é um condenado, que ele roubou o Brasil, todas as obras que ele fez, que ele aprova o aborto, que ele é abortista, que ele é um monte de coisa, que ele, né? Então tá muito claro quem é o Lula. E o povo sabe, e Deus sabe que o povo sabe. Mas a parte do Bolsonaro não sabe. E o Bolsonaro mostrou uma coisa e o povo está sabendo que o Bolsonaro mostrou. E o que Deus olha? A intenção do coração do povo. Então, se o povo fazer o Lula ganhar, claramente o povo está dizendo, eu não me importo se o Lula é condenado e ele é ladrão e se ele vai continuar roubando. Eu importo que a minha barriga esteja cheia. Então isso é ser cidadão do anticristo. Agora, o Bolsonaro não. Se o povo vota no Bolsonaro é simplesmente para não deixar o Lula ganhar. Então o que Deus está querendo dizer com isso? Graças a Deus, a intenção do povo é que o mal não reine. O povo não está se importando, está se importando com o espiritual. Mais com o espiritual, né, de não ter um ladrão lá, de não ter o aborto lá, de não ter um Satanás lá, né, porque foi falado, a Michelle, né, do Bolsonaro falou que não vai ter mais o demônio lá, então o povo entendeu dessa forma. Então eu tô olhando o que o coração do povo está dizendo. Então se o Lula ganhar, o povo não presta, merece todos os castigos que precisar cair na terra. Mas se o Bolsonaro ganhar, que alívio, o povo ainda se importa um pouquinho que seja com o espiritual. Não está tão preocupado só com a barriga cheia, entendeu? E eu tô até assim, incrivelmente assim, pasma, né, com o meu sentimento assim, de tranquilidade. Você acredita que eu não levantei nada para Deus
de desespero pelo meu filho. E eu tenho plena consciência que meu filho tá com a alma azeda, com a alma no caminho do precipício, me deu a entender. Mas eu tô tranquila, porque eu sei que tudo que eu produzi nessa conversa com ele foi um orvalho benéfico. E eu tô tranquila. Não penso só em mim, eu tô pensando nas almas, eu fiz o que tinha que fazer, tô tranquila. Eu estou como Deus, que é tranquilo, que vive numa paz, né? Eu fiz de tudo para amar os meus filhos. Eu fiz de tudo pelos meus filhos. Eles que não me quiseram. Então, assim, mesma coisa. Eu fiz tudo pelo meu filho. Ele que não quer entender, ele que não quer. Mas aí eu ainda tenho esperança, né? Claro. Aí dentro de mim tem uma certeza, uma esperança de que Deus é fiel, de que Deus não vai desistir do meu filho, que esses jovens são tudo muito, muito ignorantes, eles vão passar por cruz de desapontamentos para poder melhorar a vida deles, essa questão espiritual. Então eu sei e permito para Deus, para ele fazer o que quiser com meu filho. Pode mandar um monte de cruz de desapontamento até explodir, né? Até ele entender, né? O que for preciso, viu, Jesus? Ouve aí, viu, Jesus, essa minha oração. Mas eu tô super tranquila, mano. Nossa, tô super tranquila. Sabe, eu não tô assim, nossa, meu filho é uma alma morta, nem pensa mais na espiritualidade. Eu tenho noção, gente, eu tenho noção do que é isso. É uma pessoa que já não entende a voz da própria espiritualidade, não entende mais quando uma pessoa fala do espiritual. E ele continua obstinado. Nossa Senhora, é uma coisa horrível, porque eu vejo que a pessoa não tem acesso à graça de Deus. Nossa, e isso é a morte espiritual, né? E aí? Se ele tivesse... Era pra mim estar desesperado se eu fosse uma pessoa apegada, né? Mas eu não sou apegada, né? Não tenho nenhum apego. Nossa. É nessa hora que a gente, né, se conhece. Conhece em Deus, né? Quando você se conhece em Deus, né? Nossa, é assustador. E é incrível ao mesmo tempo, né? Você saber que você saiu da terra tão bem saído assim, né? Uau! Obrigado, Senhor, por isso. Louvado seja o teu nome. Olha só o que ele fala. Ouvi uma parábola. Ela termina o ciclo daquelas contadas em Silo e em Lebona e sempre fala dos conselhos dados e recebidos. Aí os conselhos são os que são dados para as pessoas. Presta atenção. E aí você recebeu. Um rei mandou seu filho querido, né, que é Jesus, ir visitar o seu reino na terra. O reino desse rei estava dividido em muitas províncias, pois era um reino muito grande. E as províncias tinham do rei um conhecimento diferente, cada uma. Algumas o conheciam tão bem que pretendiam ser suas prediletas e se orgulhavam disso, padres e pastores evangélicos. Segundo elas, somente elas eram perfeitas por conhecerem o rei e por saberem o que ele desejava. Outras o conheciam, mas sem se julgarem sábias por isso, e se empenhavam em procurar conhecê-lo sempre mais. Leigos, como eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer para você, e muitas outras pessoas sinceras que realmente estão buscando muito conhecer a Deus de todo o coração e ouvi-lo direitinho, tá? Outras tinham conhecimento do rei, mas o amavam ao seu próprio modo e tinham feito para si um código especial que não era o verdadeiro código real do reino. Do verdadeiro código, elas haviam aproveitado, lido a Bíblia, algumas coisas, o que lhes agradava da Bíblia e até onde lhes agradava. E depois haviam deturpado a Bíblia até aquele pouco com a mistura de outras leis humanas, coisas humanas copiadas de outros reinos ou feitas por elas mesmas e que não eram boas. Então, coisas que não eram agradáveis a Deus, a Jesus. Não eram boas. Jesus está falando aqui, tá? É uma parábola. Havia ainda outras que conheciam muito menos o seu rei, então havia pessoas que não conheciam nada do rei, de Deus, e outras apenas sabiam que havia um Deus. E nada mais do que isto. E consideravam uma fábula o pouco que sabiam de Deus. Então, não sabiam de nada. O filho do rei, Jesus, saiu para vir à terra visitar o reino do seu pai e para levar a todas as regiões um conhecimento exato
do rei, de Deus vivo. Nos lugares corrigindo os soberbos, que são essas pessoas que naquela época de Jesus eram os fariseus, os padres, os pastores daquela época, né? Noutros se esforçando por animar os abatidos e noutros retificando conceitos errados. Então, animar aqueles que seguiam, mas que estavam sendo zombados, né, que não estavam sendo ouvidos, aquelas pessoas lá, né? Então, animou os abatidos e noutros retificando aqueles conceitos errados que eles pegavam na palavra de Deus e imbuíam coisas, né, que agradavam, que não era verdade. Mas, além disso, persuadindo a eliminarem também os elementos impuros dessa lei pura, e lá ensinava como preencher o resto das lacunas, né? Fazendo as parábolas e trazendo esses conteúdos das místicas hoje também para completar as lacunas do entendimento, para que a gente possa saber exatamente o que Jesus está querendo, né, explicar de Deus. Ou, em outros lugares, instruindo para dar o mínimo de conhecimentos e de fé no Rei verdadeiro. Então, em outros lugares que ninguém conhecia, ele pegou e tentou trazer um pouquinho de conhecimento, né, para alguns lugares, do qual todos eram também súditos desse Deus, do rei. Este filho do rei pensava, porém, que a primeira lição era o exemplo de uma justiça segundo o código, tanto em suas partes mais graves como nas coisas menores, ele era perfeito, a tal ponto que o povo de boa vontade começou a melhorar e a seguir e imitar tanto as ações como as palavras do filho do rei. Então ele também, fazendo justiça, né, mostrou que ele imitava o seu pai, obedecia à lei do seu pai, né, sendo fiel. Pois suas palavras e suas ações eram uma coisa só, pelo tanto que umas correspondiam às outras sem nenhuma dissonância. Então, ele perfeito na obediência. Mas os das províncias que se julgavam perfeitos, né, aqueles que os padres que se acham perfeitos, pastores, né, no caso lá é os fariseus, doutores da lei, blá, 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 né, esperar ser feliz lá no céu. Só porque conhecia o que estava escrito lá no código, na Bíblia, nos escritos, mas sem saberem o que aquilo significava de verdade, tá? Viam que pela observância daquilo que o filho do rei fazia, então eles observando o que o filho do rei fazia de caridade, de fraternidade, que eles também deveriam fazer e não faziam, né? E daquilo que ele os exortava e corrigia eles a fazer, ficava claro até demais que eles conheciam, né, o conteúdo muito mal do código, mas não possuíam o espírito das leis do rei. Então eles conheciam a leto, quer dizer, deveriam conhecer tudo do conteúdo da Bíblia, mas não possuíam o espírito das leis do rei, que é o Espírito Santo, para poder entender as leis. E com isso ficava desmascarada a hipocrisia dessas pessoas, né? Não é dizendo que a igreja é ruim, não é dizendo que a igreja não presta. Lá tem joio e trigo, tá? Mas eles são pessoas, infelizmente, que são muito soberbos. E aí tem os leigos, tem os outros que estudam, as pessoas que querem conhecer, os padres bons, que querem de verdade, né, que querem fazer a verdade acontecer e que não se acham tão soberbos, né? Então tem todo tipo de pessoa na igreja. Então pensaram em acabar com aquilo. Eles pensavam, os doutores da lei, pensaram em acabar com aquilo que os fazia parecer o que não eram. E para conseguirem isso, foram por dois caminhos. Um deles era ir contra o filho do rei, ir contra Jesus. E o outro era ir contra os seus seguidores, os apóstolos. Ao primeiro deram maus conselhos, a Jesus deram maus conselhos, pedindo para Jesus fazer uma coisa que eles achavam que era melhor para ele, ser o rei, por exemplo. E lhe moveram perseguições. Ao segundo, seus apóstolos, maus conselhos e intimidações para que não seguissem mais a Jesus. Então, Jesus está falando dele mesmo na época em que ele estava na terra, tá? Mas só que hoje também serve essa palavra, né? Falando sobre conhecer de verdade com o Espírito Santo a verdade. Não adianta achar que conhece a Bíblia, não adianta, né, achar que sabe e não sabe nada. Tem que continuar aprendendo todos os dias, estudando todos os dias, tendo esse interesse de conhecer através do Espírito Santo. Aí Jesus continua. Há muitas coisas que são maus conselhos. Por exemplo, é um mau conselho dizer, não faças isto que te pode prejudicar, fingindo estar bem interessado na pessoa. É um mau conselho perseguir para convencer aquele que se quer extraviar e faltar à sua missão, os seguidores. E é um mau conselho dizer aos seguidores, defender a todo custo e com todos os meios o seu justo, o seu seguidor, né, o seu Cristo perseguido. E é um mau conselho dizer aos seguidores, se vós o protegerdes, ireis ao encontro do nosso ódio. Né?
Então, são várias coisas que eles falam que fazem mal. Mas eu não falo aqui dos conselhos dados aos meus seguidores. Falo dos conselhos dados ao filho do rei, ou que fizeram que fossem dados, com falsa bondade, com lividez de ódio pela boca de recadeiros ignorantes, levados a fazer o mal, crendo que estavam ajudando. O filho do rei escutou esses conselhos deles. Ele tinha ouvidos, olhos, inteligência e coração, mas não podia, portanto, deixar de ouvi-los, de vê-los, de entendê-los, de examinar o que eles diziam. O filho do rei, porém, tinha mais do que tudo o espírito reto de um verdadeiro justo, e a todos os conselhos dados ciente ou inconscientemente deles, para fazê-lo pecar, dando mau exemplo aos súditos do seu pai, ele respondeu: não, eu faço somente o que meu pai quer. Eu sigo o código dele, né? Então, por isso que ele se entregou à cruz e não foi se fazer rei. O fato de ser filho do rei não me exime de ser o mais fiel dos seus súditos na observância de sua lei. Vós que me odiais e me quereis amedrontar, ficai sabendo que nada me fará violar a lei. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você que o principal é o espírito. O principal é observar a palavra de Deus, é isso que eu estou querendo dizer para você. Aí no outro passagem que eu queria que você